Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, estamos de volta com a nossa live Gotas de Orvalho. Estamos chegando mais uma vez para estar com vocês durante os próximos minutos que teremos para estar juntos em comunhão, mesmo que virtualmente, mas vale a pena. São momentos preciosos que a gente agradece a Deus por ter nos proporcionado essa rica oportunidade nos momentos de adoração, exaltação e gratidão ao nosso Deus por causa da sua fidelidade e da sua bondade. Esperamos que todos tenham passado um final de semana debaixo da bênção do Senhor e da sua graça benfazeja. Que o Deus bendito e eterno continue tocando em cada coração, em cada vida, e durante toda esta semana nós possamos manifestar a graça vinda dos céus que nos fortalece e enriquece o nosso coração. Vamos à nossa meditação. Vamos procurar receber as gotas de orvalho que o Senhor tem preparado para nós. Estamos ainda meditando sobre o tema geral, a fé que foi entregue aos santos. E vocês devem ter percebido, quem nos acompanha diariamente deve perceber que a fé que foi entregue aos santos é operosa, abençoadora, renovadora, conserva aqueles que temem ao Senhor, conserva-os diante da presença de Deus e vai fortalecendo o nosso coração dia após dia. E assim o crente vai caminhando e se aproximando da nova Canaã. E temos observado que a fé que foi entregue aos santos não nos faz celestiais, não nos torna em seres celestiais. A beleza de tudo isso é que a gente continua como criaturas humanas, falhas, fracas, limitadas, com problemas, porém com o testemunho vivo daquele que é o Senhor da nossa vida e que por causa disso é que nós temos condições de testemunhar desse grande Deus cheio de misericórdia e de bondade. Onde quer que estivermos, enfrentando a situação que enfrentarmos, nós temos da parte do Senhor a garantia de que estaremos durante a nossa vida testemunhando dia após dia daquele que é cheio de misericórdia. O testemunho não é voltado para nós,
Eu vou testemunhar o que eu sou, o que eu fui, o que eu quero ser. Eu vou testemunhar do que eu faço para Jesus, do que eu tenho feito e do que vou fazer para Jesus. A questão não é essa, não, senhores. A questão é que você e eu devemos viver para Deus, para o testemunho da sua glória, para a exaltação da sua majestade e para a glória das obras das suas mãos. Assim sendo, a gente tem tomado o testemunho de tantos homens e mulheres que pela fé têm colocado impor a exaltação ao Deus bendito e eterno, acima de todas as coisas. Você não pode e nem deve esquecer que está neste mundo a serviço daquele que nos chamou e nos colocou como testemunhas vivas da sua graça e da sua misericórdia. E nós estamos, depois de dar uma caminhada no livro de Gênesis, estamos agora no livro de Êxodo e alcançamos o capítulo 32 de Êxodo. E estamos nesse capítulo já há alguns dias, porque essa atitude do povo de Israel, que era e que é o povo de Deus, quando chegou no Sinai e Moisés foi receber as recomendações, as orientações, que era a lei de Deus, ele foi receber da parte do Senhor e o povo aproveitou a ausência de Moisés e construiu um bezerro de ouro e adorou, exaltou, reconhecendo que aquele era o Deus que os tinha tirado da terra do Egito. Agora a gente percebe que Moisés, quando tomou conhecimento, ficou irado, irou-se, revoltou-se, quebrou as tábuas da lei, as tábuas que trazia em suas mãos, chamou Arão a atenção, e os irmãos e irmãs e amigos devem lembrar da resposta de Arão, o quanto ele foi medíocre e quanto as suas palavras foram totalmente sem significado. Ele disse: eles trouxeram, eles quiseram construir o bezerro de ouro e eles trouxeram ouro e eu joguei dentro do fogo e quando o fogo queimou o ouro, saiu da queima esse bezerro. Quer dizer, da parte de Arão não houve nenhuma ação, segundo ele, nenhuma ação que merecesse a repreensão que mereceu e que teve também. E quanto aos demais, aos que adoraram, aos que cooperaram, contribuíram para que aquela situação se estabelecesse, Moisés impôs o castigo sobre a vida de cada um. E pelo que a gente lê na Escritura,
a ira de Deus não se manifestou naqueles dias e da maneira como foi inicialmente dito pelo próprio Senhor. Eu destruirei essa nação, esse povo, e farei de Moisés uma nova nação. Mas a intercessão que Moisés fez para com Deus em favor do seu povo evitou de que aquilo acontecesse naqueles moldes. Mas o Senhor conservou a sua ira em relação a essa questão. Isso é um detalhe que a gente vai ver mais tarde. Mas hoje nós vamos observando através da leitura, a leitura a partir do versículo 25, a maneira como Moisés impôs o castigo, inclusive castigo de morte, sobre os que idolatraram, se tornaram idólatras. Vamos ler a partir do versículo 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, veja aí, a situação esteve realmente difícil. E eu sei o que é um grupo de pessoas sem controle. Já tive a desdita de presenciar um grupo de pessoas sem controle. E o povo sem controle que eu vi não foi um grupo nem tão grande. Porém, dá para a gente entender como é que um grupo de pessoas do tamanho daquele que Moisés estava conduzindo para a terra prometida, sem controle, sem saber o que estava fazendo, porque isso é resultado da própria idolatria. Pode notar que os idólatras são incontroláveis mesmos. Eles não sabem realmente o que estão fazendo por causa da cegueira que lhes é imposta pela idolatria. O versículo 25 diz: quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, aquela atitude de adorar, de construir e adorar uma imagem no lugar de Deus, descontrolou as orientações que tinham sido dadas e a maneira como o povo vinha caminhando. Colocou tudo isso em desordem. E também o povo ficou à solta, à mercê da vergonha entre os próprios inimigos, os que estavam à margem da passagem do povo naquela região, tomaram conhecimento de que aquele povo tinha transgredido, tinham trocado de Deus, tinham se colocado à disposição e à exposição da vergonha que essas atitudes provocam. Moisés observou isso e pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele
todos os filhos de Levi, aos quais lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Aquela situação foi realmente uma situação muito triste. Mas aí é onde está a verdade. A situação era triste, era ver irmão matando irmão, vizinho matando vizinho, eliminando os idólatras do meio do povo, eliminando os que deixaram de ser fiéis ao Senhor e se voltaram para a idolatria. Eliminar aquelas pessoas foi realmente uma prática difícil de se explicar. Mas seja como for, irmãos e irmãs, existem coisas que, mesmo não tendo explicações, mas é preciso ser feito. E foi o que Moisés fez. Precisava preservar a conduta correta, equilibrada, que o Senhor tinha colocado diante de Israel. E com isto, Moisés eliminaria os que estariam provocando mais tarde, novamente, a mesma idolatria. Porque a idolatria é uma espécie de vício religioso, que é muito prejudicial e muito escravizador. Vício religioso que não permite que o sujeito se liberte com facilidade e às vezes não consegue se libertar. O sujeito vê as coisas acontecendo ao redor e, por causa da sua idolatria, ele vai cada vez mais se distanciando da presença daquele que é o Senhor de todas as coisas. O sujeito vê, o povo viu a olho nu Moisés entrando na nuvem, sendo envolvido na nuvem. E nós já dissemos, o povo viu o monte fumegando, viu os relâmpagos, ouviu os trovões e percebia que ali, naquele lugar, estava Deus. Porém, por causa da idolatria, construíram o bezerro e manifestaram a crença de que aquele bezerro tinha sido o Deus que os tinha tirado do Egito. Você percebe o quanto a idolatria é prejudicial? Então precisa erradicar, precisa
tirar do meio, precisa deixar aquela área de vida liberta para que as coisas continuem acontecendo. Infelizmente foi assim. E quase 3.000 homens naquele dia pereceram. E Moisés disse ao povo: vocês devem proceder assim para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Deus está pronto a abençoar. E vocês precisam sair, limpar esta área da vida de vocês, esta área da vida religiosa de vocês e do temor a Deus, para que Ele lhes conceda uma grande bênção. Amanhã a gente continua meditando nesse assunto. Amanhã a gente vai continuar no versículo 30, que nos orienta o valor da intercessão. Na medida que a idolatria provoca os seus resultados, a intercessão provoca, por outro lado, os resultados grandiosos na presença do nosso Deus. Ainda bem, é sempre assim. Nem tudo está perdido, nem tudo foi estragado, nem tudo é sinal de derrota, nem tudo é sinal de que vamos sucumbir. Deus, o eterno Deus, ouve os seus servos quando eles clamam, apesar da circunstância, apesar da situação, apesar de toda dificuldade. Amanhã, 6 horas, você está convocado a estar com a gente mais uma vez para mais uma live Gotas de Orvalho. E agora nós vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus, vamos nos colocar diante do seu altar. Levante assim a sua mão e acredite que o Deus que ouve as orações vai ouvir a minha e a sua oração neste começo de manhã de segunda-feira. Pai Celestial, nós estamos diante do teu altar, queremos te agradecer, queremos te bendizer, queremos exaltar a tua santidade, queremos manifestar a nossa felicidade, a nossa alegria em termos sido acolhidos pela tua mão e resguardados pela tua graça e misericórdia. Só o Senhor, nem toda a sua majestade e usando a sua misericórdia, pode nos guardar e nos proteger. Abençoe cada irmão, cada irmã, os amigos que estão acompanhando a nossa live. Guarde a todos, toca em cada vida. Abençoe os que estão doentes, os enfermos. Concede a tua misericórdia e a tua bondade eterna. Visita cada coração. Estende as tuas mãos sobre todos os teus servos e servas que clamam ao teu nome, e aos amigos também que estão conosco neste momento da oração da fé. Abençoa, Senhor, e guarda para a tua glória
e para o teu louvor. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, a cada amigo, a todos quantos estão acompanhando a nossa live. Deus abençoe ricamente. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.